Fala, contador conectado, como é que vocês estão? A gente está aqui em pleno ConectaCon, CIEGcast dentro do evento ConectaCon. E hoje a gente está recebendo a Natália, o Ricardo e a Miriane para bater um papo aqui sobre contabilidade e o evento ConectaCon como tá. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. E aí, qual a expectativa de vocês para o evento? O que é que vocês esperam trazer para o público da gente e o público da CIEG na palestra de vocês? Eu vou falar sobre autoridade de mercado, né? É um tema que eu acho muito polêmico. Sim. O nome é autoridade em si, eu faço, meu Deus, por que o povo me coloca para falar sobre esse tema? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu acho que é um peso muito grande que as pessoas colocam, né? Não, você é uma autoridade aqui, ó, falando agora. É uma autoridade para contar, ela comprar. Ela é contadora dos gestores do tráfego. Ela é uma autoridade para os gestores do tráfego, né? Eu falo do departamento pessoal. Ele fala de contabilidade em si, consultiva. Tecnologia. Tecnologia. Então, você é autoridade naquilo que você se predispõe a estudar mais e aparecer mais, né? Então, a autoridade, eu falo até na minha palestra, isso eu já vou dar um spoiler aqui, né? Que a autoridade a gente não diz que é. Eu acho muito pesado quando alguém, eu acho até um pouco de soberba, baixa o ego, amigo, vem cá, quem é você na fila do pão, pra você estar falando, eu sou tal pessoa. Eu acho que as pessoas em si te dizem quem é, o que é que você é. Por quê? Pelo aquilo que você estuda, pelo aquilo que você predispõe a fazer. E isso muda, né, de acordo com o tempo, porque antes, quem era autoridade era quem tinha um diploma. Né? Era muito escasso ter um diploma, então um médico, um engenheiro, hoje ainda médico ainda tem uma fama, né? Ainda é autoridade em si e tal. Mas está diminuindo isso muito. Hoje não, hoje praticamente aqui, se não 100%, 90% tem diploma aqui dentro do evento. Então é uma coisa mais comum. Então quem é autoridade em quê? É quem se predispõe, né, a estar ali dando a cara para bater, que é um ponto importante, né? Você está ali falando para outras pessoas e muita gente se esconde nisso, então você não vai ser uma autoridade dentro do seu quarto fechado para ninguém. Tem que bater no peito, né? É, exatamente, não dá. Então eu falo um pouco sobre isso e como você pode construir essa autoridade baseada na minha trajetória. Pode ser diferente para qualquer um, mas eu acredito que no final, né, se a gente contar as histórias aqui, vai ter muitos pontos iguais. Né? Então vou falar um pouco sobre isso, de como você sair desses bastidores, botar a cara para bater para você ter cliente, né? Porque todo mundo quer vender, todo mundo quer pagar conta, todo mundo gosta de comer bem. Eu sempre levo dinheiro para comida, é incrível. É incrível. É, exatamente. Gente, caiu o dinheiro na conta, bora comer. A comemoração é Ai, comer. gente, é bom demais. Comer bem é bom demais. E você falou de autoridade, né? Meu tema é sobre como captar clientes no YouTube, mas eu vou trazer muito também relacionado à autoridade, né? Porque hoje tudo você precisa. Hoje a gente está vivendo um momento no mercado que as pessoas não querem saber o produto que você está vendendo, o serviço que você faz. Ela quer saber, você é autoridade em quê? Quem é você, Quem é né? você? É isso aí. Então, até o assunto que eu vou trazer hoje aqui no ConectaCon é também muito ligado à autoridade. Eu acho que o nosso conteúdo vai estar bem conectado. Que horas pra gente? Acho que devia ter que trocar um papo. Bom, a minha palestra é sobre contabilidade consultiva. É algo também que existe aí uma corrente que diz que ela não existe. Existe outras que diz que ela não existe. Eu vou mostrar por que ela existe, porque tem tudo a ver com posicionamento. A gente entende que o contador ele passou muito tempo ali nos bastidores. E sempre se falou que o contador deveria assumir um papel de protagonista. E em 2017, mais ou menos, foi quando realmente teve um nome desse papel, que foi a contabilidade consultiva, que é algo que se diferencia no mercado da tradicional. Não que seja uma outra contabilidade e não que seja um ramo da contabilidade, que não é. Mas a verdade é que a forma que a contabilidade ela tem sido apresentada foi muito mal apresentada nos últimos anos. Então, é um mal necessário, se tornou um mal necessário. Então, acho que o posicionamento, que tem tudo a ver com esse podcast aqui, né? O posicionamento dos contadores atualmente de ser especialista no segmento, de trazer uma diferença no atendimento, eu acho que faz todo o sentido. Então, a contabilidade consultiva, que eu vou falar logo mais às 18 horas, já peço para que todos também estejam presentes, ela vem trazer aqui metodologia para que você se torne, seja competitivo através de um diferencial. Perfeito. E aí, falei sobre a palestra de vocês e linka exatamente com o tema do podcast, posicionamento estratégico na contabilidade.
E aí também faço um link à fala da Natália. Quem é você na fila do pão? Você não pode se determinar autoridade, mas você pode, de maneira estratégica, se posicionar para um determinado nicho de mercado, para um determinado tema que você se sente confortável em falar e que você estuda muito. Não adianta você se posicionar para um tema que você não conhece. Naturalmente, as pessoas vão te perceber como autoridade. E aí o posicionamento é muito importante. Eu acabei de fazer uma pesquisa, eu falei, né, antes de vir para cá, eu entrei no Instagram e disse, gente, meu tema hoje é falar de autoridade. Quando você vai falar de mim para uma outra pessoa, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Aí, pessoal, departamento pessoal. Depende. 90% aí outros. A pessoa que me ensinou a fazer folha de pagamento, a pessoa que me ensinou que a gente pode mais no departamento pessoal, mas tudo relacionado ao departamento pessoal. Por quê? Eu criei a pessoa, né, que era... E uma coisa que eu acho bem importante é falar daquilo que você gosta de fazer. Porque eu gostava tanto daquilo que eu queria falar para mais pessoas e isso se torna genuíno, né? Algo que eu gosto, algo que brilha meu olho. Então, não adianta eu escolher um nicho porque dá muito dinheiro, mas você não vai ter o brilho no olho, você não vai ser aquela coisa genuína e as pessoas vão identificar, né? Não vão se relacionar com você. Então, eu vi algo que eu gostava de fazer e comecei a falar exatamente isso. Não dá para ser generalista. Não dá para falar de tudo. Verdade. Se você vir para falar de contabilidade consultiva, eu não vou saber falar, mas eu vou saber falar do departamento pessoal consultivo. Exatamente. Exato. Sabe? Eu não vou saber falar disso. Eu não sei nada de tráfego. Eu não sei nem para onde vai. Não é tráfico, né? É tráfego. É importante. Claro. Apesar de que um fatura mais que o outro. Então, eu não vou saber falar. Tecnologia, eu entendo pouquíssimo. Então, eu vou saber da minha área. Eu vou saber do meu posicionamento. Eu vou saber, estrategicamente, eu me coloquei nessa posição. Porque é algo que eu gosto, é algo que faz bem para mim falar e as pessoas hoje já conseguem me identificar como uma pessoa do departamento pessoal. Olha que interessante, Thiago. A Natália mencionou. As pessoas já enxergam, ela gosta. Nem sempre o posicionamento ele é identificado pelo que você gosta. Algumas vezes eu quero falar sobre algo, só que as pessoas te enxergam de outra forma. Exato. É, também. Algumas vezes, por exemplo, contabilidade consultiva. Poxa, isso é um negócio muito novo. Então, assim, como eu falei para vocês, em 2017, eu fundei a minha empresa em 2017. Então, quando eu iniciei, eu falei, eu vou ser consultivo. Eu vou ser um contador consultivo. Eu tinha uma pegada muito técnica antigamente. Eu sou professor universitário, então eu carregava aquela bagagem técnica. Então todo mundo me via como um cara da área tributária, simples nacional e tal. Eu tive que, em um dado momento, dizer, não, eu não quero mais me posicionar assim. Tanto que eu comecei a recusar convites de palestra, de aulas, vinculadas à área tributária. E falei, chega, agora eu sou o contador consultivo. Saí, eu deixei de ser visto no mercado por um tempo. Até que o mercado começou a entender que eu estava apto a falar sobre contabilidade consultiva. Até chegar aqui, nesse momento. O tema da minha palestra não foi eu que escolhi. E eu não conheci o Ricardo antes da contabilidade consultiva. Eu já lhe conheci posicionado nesse ponto. Não é isso? Então, eu não escolhi. Quando eu fui convidado, olha, o seu tema é contabilidade consultiva. Olha que bacana. Então, assim, quem está inserindo hoje no mercado, que não tem um posicionamento bem definido, né? Olha para o seu cliente, olha para a sua carteira de cliente e observa o que é que você faz melhor. Qual é o nicho, de repente, que você atende melhor? Qual é o nicho que você consegue mais gerar valor? Por exemplo, eu acredito, com certeza, né, eu não acredito, com certeza a Miriane, ela consegue gerar mais valor para os gestores de tráfego. Então, ela se posiciona dessa maneira. Isso é interessante. Você não vai conseguir se posicionar em vários lugares e ser bom em tudo. Então, defina algo que você ver como algo que você faz melhor, tá? E algo que é prazeroso para você também. Se você conseguir juntar as duas coisas, perfeito. Ô, Miriam, deixa eu fazer uma pergunta para você. Já veio? Já Vai. você co-host, Eu sou né? host do podcast. Já sou co-host. Porque, assim, o gestor de tráfego é uma profissão muito nova, né? Algo muito recente. E como é que atingir e escolher esse público, né? Como foi fazer isso para você? Foi algo que você já pensou estrategicamente? Já quero atender gestor de tráfego ou não?
foi ao acaso? Foi só, é curiosidade, tá? Tá, uma boa. Eu ia até falar sobre isso, né, em relação, por exemplo, de ser autoridade, né, criar essa autoridade, né, porque você, igual você falou, né, você, não sou autoridade. As pessoas vão dizer se você é ou não, né. E em relação ao gestor de tráfego, o que eu fiz? Eu me aprofundei muito porque eu queria aprender tráfego para o meu negócio. Então, vou até falar também um pouquinho disso lá na palestra, do porquê que eu entrei para aprender marketing e ali eu conheci o tráfego. Então, eu conheço o tráfego desde 2018, eu acho. Então, assim, tem bastante tempo. E aí eu vi, como diz meu amigo Luiz, da Contador Infoprodutor, um oceano... Ele está aí amanhã, um oceano azul. Eu vi uma categoria, um nicho de mercado que não tinha ninguém falando. E é aquilo, as pessoas vão se identificar pelo aquilo que você fala, né? Pelo conteúdo que você traz. Eu vou falar, como abrir uma empresa, uma microempresa. Isso é muito genérico. Então, isso não vai impactar quem eu quero que alcance. Indiretamente, aquela pessoa, aquele coração ali. Aquele coração. Agora, quando eu falo como abrir uma empresa para gestor de tráfego, qual KNAI usar. Explicar o que é KNAI, né? Os porque vídeos do YouTube é de Miriane é tão preciso que ela abre o KNAI e sai detalhando quais atividades aquele KNAI pode e faz conjunto de KNAIs para atividades certas. Então, tipo assim, eu me aprofundei muito porque eu sei exatamente o que o gestor de tráfego faz. Não só o gestor de tráfego, mas, por exemplo, vou dar aqui uma dica, talvez até para quem quiser, mas outro mercado que está surgindo e está crescendo muito é o social media. Então, a gente também está se posicionando, né? A gente vai participar até de um evento em São Paulo, acho que se não me engano em julho, a gente vai ser patrocinador de um evento grande de social media, onde, estrategicamente, a gente já está pensando em criar essa autoridade, em começar a desenhar para que as pessoas consigam ver, beleza, essa contabilidade aqui é para social media. São áreas novas, né? E são áreas novas. Assim, tem KNAI para gestor de tráfego? Tá lá, gestor de tráfego? Não, será? Não tem. São combinações de KNAIs que social permitem. media. Olha a diferença, né? A tecnologia, ela evolui muito rápido e a legislação, ela não acompanha, né? Então, nós como contadores, a gente tem que trazer isso e traduzir isso para o cliente. Olha, isso aqui se enquadra na tua atividade e por causa disso você pode fazer isso, né? Levar essa informação, então a gente precisa estar estudando o tempo todo, né? Aí lá vai eu fazer pergunta de novo. Desculpa. Eu prometo que eu vou me controlar. Vou tomar água aqui para ficar calada. Mas suas perguntas são boas. É porque eu fico curiosa, gente. Eu tenho o síndrome de fofoqueira, de querer saber tudo. Pronto, sou Que eu. é o rádio peão da contabilidade. Síndrome da fofoqueira. Seguinte, eu tô começando hoje, né? Digamos assim, eu me formei recentemente, é porque tem muita gente, principalmente aqui, tem muita gente que está começando, é muito recém-formado, então eu comecei hoje. Eu não sei muito o que fazer, né? Como é que eu posso pensar, né, de uma forma mais estratégica que me encurte caminhos? Aí eu já estou levando quase uma mentoria aqui a pergunta. Que me encurte caminhos de que eu escolha algum nicho, identifique ele, né, e escolha de forma que eu comece a me posicionar como especialista nessa área. O que vocês acham? O que a pessoa precisa fazer? Deixa eu só complementar isso aqui que a Natália perguntou, porque eu passei por isso. Em 2017, eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava para abrir o meu escritório. E eu saí de lá determinado que eu ia ser contador para materiais de construção. Fui conseguir vários clientes, mas eu não me encaixei. E a pandemia veio e nosso mentor, Anderson Hernandes, me ensinou um conceito que o resto da minha vida eu vou aprender. Follow the money. Siga o dinheiro. Sim, exatamente. Na pandemia, tecnologia. Eu virei a chave e o escritório. Então, não necessariamente você precisa ser para sempre aquilo que você está querendo hoje. Você toda, pode né? mudar e acompanhar o mercado. Sim. É até importante você falar isso, né? Que o pessoal fica falando, contador, gestor de tráfego, só tem gestor de tráfego? Não. Hoje, lá na UnClick, a gente tem vários clientes até grandes do mercado digital, mas em determinados segmentos eu me posiciono mais, exatamente para criar essa autoridade. Então, é tudo bem estratégico em relação a isso, né? Você precisa, exatamente, seguir o dinheiro. Lá atrás, antes da mentoria, fala, não, eu dispensava, não, eu quero esse cliente aqui, vou dispensar. Mas aí depois você começa a ter uma visão estratégica de negócio. Então, por exemplo, a gente está tendo uma demanda muito grande de programador, desenvolvedor, dos devs.
né? Hoje tem contabilidade especializada já em desenvolvedor. Você, né, tá entrando nesse caminho, né? Então, só que você só atende esse tipo de cliente? Hoje a gente tem exportação de serviços de devs, é o mais forte que eu tenho. E hoje a gente já está começando a abrir para até empresas de lucro real de tecnologia. Aí, ó. Então, os que contratam os PJs. Sim, então, sim. a gente está ampliando. Porque, mais uma vez, nosso mentor falou, nichar é inteligente, mas você precisa entender até que ponto. Sim. Porque se você ser muito nichado, você é autoridade naquilo, é percebido como autoridade, mas e se o dinheiro deixar de vir para esse local que você está posicionado? Você começa a ter uma ameaça. Sim. Então, você precisa ter ali minimamente uma diversificação de nichos que você Exatamente. trabalhe para você estar sempre mais seguro. A mesma coisa, concentração de receita em poucos clientes. Sim. Bacana. Eu gosto de falar também, eu perguntei isso porque principalmente logo quando eu comecei no digital, né, e aí eu escutava as pessoas falar nicho, 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 na minha cabeça, o nicho era excludente. Então eu escolhia aquilo e deixava de atender aquele todos os outros, né, aqueles todos os outros. Mas não, eu escolho para falar daquilo, para tocar no coração daquela pessoa, naquela dor, naquele momento. Mas não necessariamente eu vou deixar de atender outras pessoas. Então, eu posso, no meu escritório, eu atendo construção civil, eu atendo comércio, eu atendo... Mas eu tenho uma área dentro do meu escritório que eu faço terceirização e consultoria de departamento pessoal. Aí você fala assim, teu escritório só atende departamento pessoal? Não, gente, eu atendo tudo. Mas eu, Natália, eu sou posicionada pro departamento pessoal. Mas e muita gente tem essa dúvida, principalmente quando está começando, né? Nossa, ele está mandando escolher nisso. Que coisa difícil. Meu Deus, eu preciso escolher aquilo. Muito interessante. Siga o dinheiro, tá? Eu diria o seguinte. Eu diria que siga o problema. Naturalmente, O dinheiro exato. Follow the problem. O dinheiro está no problema. Porque é o seguinte. No começo, vamos imaginar que a pessoa começou a carreira. Ela não tem bagagem nenhuma. Até para enxergar onde o dinheiro está. Exato. Eu vou tocar no exemplo de uma pessoa que começou a carreira hoje e nem conhece de negócios. Ela nunca trabalhou para a empresa. Não conhece nem como uma organização de empresa, como é o departamento, como é que funcionam os frutos, nada disso. Então é o seguinte, eu não definiria nicho. Eu seguiria o problema. Onde é que está o problema? Pequenas empresas que têm problemas ali na área fiscal, que tem problema na emissão de documento fiscal, que tem problema de legalização, da área societária. O dinheiro está ali. O seu jogo ainda é aquele ali. Até que você comece a entender o problema, comece a entender o jogo, comece a ganhar um pouco de dinheiro e aí aos pouquinhos você vai explicando, definindo o seu nicho. Perfeito. Porque não adianta, quer dizer, adianta, se você fizer isso, ó, meu nicho é construtora, agora, e você não tem uma construtora, não sabe resolver o problema de uma construtora, e isso, você vai demorar muito tempo para você se tornar autoridade. Mas aí, complementando isso que você está falando, a gente tem a percepção de que nos tornamos autoridade e bater a régua. Vamos ser excludente agora. Eu acredito que eu não estou no nível de estar excluindo possibilidades de negócio, mas quando eu olho para o mercado, tem a Reut Contabilidade, hoje Reut Bank, o nível do mercado, o corte dele é, se faturar menos que 100 milhões mês, ele não atende. Então, é um posicionamento de corte de nicho. Exato. Porque ele já está no tamanho, ele já tem pulverização de mercado, marca que é brand conhecida pesado. por isso, branding pesado, e aí ele consegue fazer isso. Mas quando a gente está falando para a grande maioria dos contadores, me incluo nisso, Meros mortais, né? ainda não temos não esse consegue. posicionamento de corte. Perfeito. Então, não necessariamente se posicione única e exclusivamente para uma pessoa. Lógico, você escolhe 2, 3 nichos que são complementares, não adianta você ir lá, você falou construção civil, aí eu vou e pego uma indústria, aí vou e pego um serviço, além do risco tributário que você corre, porque sua equipe não vai conhecer bem as duas. Fica assim, Thiago, ó, a gente pode se posicionar, olha, aqui eu só atendo empresas do lucro real, é um posicionamento. Sim. Eu só atendo construtora, um posicionamento. Se a gente for abrir para o nicho, ele é muito mais específico. Exato. A gente sabe que a maioria dos escritórios das empresas contábeis, atendem apenas Simples Nacional. Se o cliente migrar para o real, já não atende. Se a gente não definir isso bem claro, que um segmento, por exemplo, eu só atendo construtora de Salvador com faturamento acima de tanto. Eu defini ali, delimitei o máximo. Eu acho que o nicho está muito mais específico para isso. Vamos falar de grande área,
né? Eu atendo a partir de 100 milhões, pode ser qualquer segmento. Sim. Olha como já muda o critério. Total. As empresas contábeis que eu conheço, elas começam naturalmente sem o nicho. Sim. Sim. Assim Aí foi tem comigo. processo. Comigo também. Comigo também, né? Sim. Depois a gente identifica o nicho, um segmento que a gente Até atende da própria melhor, carteira de da clientes. própria carteira. Não deixa de atender, gente. Atende até melhor, faz o marketing, a comunicação para esse nicho é muito mais direcionada. Então, se a pessoa te encontra ali no Instagram, você vai encontrar, ela é especialista nesse segmento. Eu segui Miriane e já vi que ele é especialista nesse segmento. Você vai se desenhar para isso. Sim. Mas que você tem uma base aqui para garantir as contas, para garantir Sim, o eu acho negócio, que né? você tem que entender que existe dois momentos, né, ou duas situações. Existe a estratégia operacional, que aí você vai conseguir saber, não, vamos atender só simples. E existe a estratégia de marketing, de como você vai se posicionar. Então, aí eu acho que muita gente que está começando acha que tem que ser uma coisa só. E não necessariamente. E no mesmo momento, e o né? mesmo, Assim. exatamente. Então, assim, você pode definir ali com o seu time, né, com o seu sócio, olha, nesse primeiro momento, vamos atender só Simples Nacional, mas na parte da estratégia de marketing, aonde a gente vai se posicionar como especialista para criar essa E até que essa demore a autoridade. chegar aos clientes a partir desse posicionamento. Até Vai por- atendendo o que tem. Exatamente. Até porque Você quando a pessoa demora. começa, desculpa, Tudo bem. a pessoa começa presa, né? Ela começa Sim. sozinha, Sozinha. fazendo todas as áreas. Exato. Ela é o marketing. Gente, quando eu comecei, eu tenho um e-mail para cada área. Eu tinha um e-mail do financeiro, eu tinha Mas um quem e-mail do respondia comercial. era Natália e equipe. Rapaz, eu vou contar agora ao E vivo. meu nome é Natália Daniela, então eu tinha Natália e Daniela atendendo. Ninguém precisa Não, o pior é saber. que eu usava o nome dos meus sobrinhos, né? Aí eu botava o nome das minhas irmãs, meu sobrinho, ia colocando os nomes. Total. E isso funcionou porque também a pessoa entendia que minha empresa era organizada, porque eu tinha um e-mail do comercial, eu tinha um e-mail do financeiro, eu tinha um e-mail de cada departamento. Eu ficava louca pra ver todos os e-mails. Ficava. Normal. Mas eu começo, e assim, era o começo, então eu tinha mais tempo, porque eu tinha menos clientes, né? Eu comecei com 3 clientes, então eu tinha mais tempo para poder atender e aperfeiçoar aquele meu atendimento. Então, começar de forma meio profissional, né? Eu comprei um domínio, eu usava o meu e-mail profissional da minha empresa, tinha minha marca, então a pessoa não precisa... Eu nem atendia em escritório, eu atendia em casa, mas a pessoa achava que era um escritório gigante. É marketing de percepção. Sabia não. Que é o que ele percebe, não sobre o que a gente faz. Exatamente. Então, isso É o que a gente muito, mostra pra ele. muito legal, exatamente. Muito legal da gente mostrar para ele, né, que que nós somos profissionais. Sim. E ter essa ideia de começo. Começo tem cara de começo. Isso. Não queira comparar minha trajetória. Até porque se a gente limitar. não tem essa percepção de que, eu tenho um pouquinho de vergonha de como eu comecei, era tudo muito feito em cima das coxas, como a gente diz aqui no Nordeste. Cara, se você olha pra trás e não tem esse sentimento, significa que você começou tarde demais. É verdade. Ai, gente, eu tenho uma loja de colchão com o meu esposo e eu comecei do lado do caixa. Então eu atendia no caixa da loja. Olha que legal. E aqui do lado tinha a mesa que eu fazia Empresa contabilidade. contábil do lado do Era, caixa. exatamente. Eu fui fazer contabilidade exatamente por causa do mau atendimento que eu tinha da loja. Interessante. Ó a dor. Olha é a dor. péssimo ouvir isso, mas é uma É, verdade. exatamente. Era horrível e eu sempre tinha dúvidas e nunca conseguia entender nada. E eu, que saco, eu vou fazer contabilidade. E na época eu estudava administração, então saí de administração e fui fazer contábeis por causa disso. Então eu ficava do lado do caixa quando eu comecei. Só tinha uma mesa, a cadeira nem era cadeira, tipo, assim, era uma cadeira de ferro, enfim. Vamos comentar. Foi uma história legal, daqui a pouco eu sou chorona, daqui a pouco eu começo a chorar, eu sou de peixes, então eu choro muito Ixi, rápido. Maria. E aí, eu comecei lá, então, e às vezes eu parava muito, porque eu precisava ainda vender, então eu atendia o cliente, eu voltava e eu tinha meus 3 clientes lá para atender, até que eu decidi ir para uma sala alugada só com essa minha mesa e uma impressora, porque ainda tinha muitos clientes que precisavam das folhas Sim. em papel. E foi isso. Gente, esse lugar que a gente está aqui hoje é muito grande para a sala que eu comecei. Então, que começo em cara de começo, não dá pra gente evitar. Então você tem que ter muito orgulho da tua trajetória, fotografa, filma, porque é um começo e você vai contar isso depois, você vai ver o quanto você evoluiu, você vai olhar pra trás e ver o quanto você evoluiu, né? Interessante, Natália, que você contou a questão dos e-mails que você já tinha separado e tal. E olha só, eu sempre bato na tecla para todos os contadores que estão iniciando. Gente, a gente é pequeno, mas não precisa ter comportamento de pequeno. Olha o que Miriane falou, ela tinha um domínio, um domínio é muito barato. Um domínio de internet. R$49 por ano. 40 Então, conto, assim, não tem sentido. Outra coisa,
o e-mail, ter uma logomarca, você tem uma assinatura de e-mail, tudo isso faz com que as pessoas percebam que você é organizado, geram credibilidade. A gente está falando de posicionamento de forma macro, mas se você colocar as pequenas ações que tiveram um posicionamento, por que alguém te enxerga como autoridade? Porque imagina, hoje, na era da internet, que as pessoas contratam serviços sem conhecer. Ela vai entrar aqui, escritório de contabilidade em Caruaru. Ela vai encontrar 100 empresas. Quem é que ela vai escolher se ela não visitou nenhuma? Ela vai tirar, né? Pela forma que você marca uma reunião. Nos detalhes, imagina, por exemplo, Miriane mandar o contrato para assinar e o cara ter que ir no cartório reconhecer firma. Se o teu público é tecnologia. Ou assinar um documento no Word, imprimir, assinar, digitalizar e mandar de novo. Né? São esses absurdos. Então, gente, os pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Tem um amor à sua marca, tem uma logomarca, tem um nome de verdade. Tente ter um propósito. Isso fez muita diferença para mim, Thiago, quando eu defini um propósito para minha empresa. Hoje nosso propósito é salvar as empresas através da contabilidade. É bastante copiado esse propósito, não tem nada demais. Eu acredito que todas as empresas contábeis também têm esse mesmo propósito, sim. Mas como é que você passa isso para a sua equipe? Como é que você passa isso para o seu cliente? Então, na parede é bonito você ter esse propósito, mas será que no dia a dia, para o seu cliente, você está salvando aqui, mesmo? Né? Exato, na veia. Então o cliente tem que perceber isso, através do cuidado que você tem, aí na forma que você entrega a informação. Um exemplo, você fez um onboard de um cliente novo. O que você faz por ele a partir dali? Minimamente, você faz uma busca de relatório fiscal ali com as pendências que ele tem, coloca na mesa para ele, coloca aquilo bonitinho, coloca no papel timbrado, coloca no PowerPoint, marca uma reuniãozinha de 10 minutos. Olha, eu tenho aqui um feedback para te dar sobre sua empresa, eu tenho um relatóriozinho. Passa lá, sua empresa está nessa condição, esse KNAI aqui não é adequado, você tem uma pendência de certidão negativa, você vai estar sendo consultivo, você vai estar trazendo um diferencial, o seu cliente vai estar te percebendo melhor do que o que ele tinha antes de contabilidade. Total. Em questão da logo, né, que você trouxe, muita gente que está começando não tem dinheiro, né? Sim, não tem recurso para pagar. Exato. Hoje, para você elaborar uma marca, é caro, sim. É um investimento. E lá atrás, né, quando eu fui começar, não tinha muito recurso. Eu fui num site gratuito, fiz um negócio. Na época eu acho que eu nem conhecia Canva, né? Eu tô falando de 2015. Hoje tem muita possibilidade, hoje tem muito mais possibilidades, né? E eu fui lá, fiz uma parada que eu achei lindo, maravilhoso. Só que a ideia é o seguinte, conforme você vai evoluindo, você também pode ir melhorando o que você tem, né? A gente passou, por exemplo, por uma mudança de marca. Então, lá em 2015, eu achei que o nome que eu tinha escolhido ali era legal. Mas lá mais pra frente eu vi que não conectava com o que a gente estava propondo de serviço. Então, a gente fez o quê? Uma reestruturação na marca. Só que assim, isso, às vezes a pessoa fica muito assim, quero fazer perfeito, e não faz. E não faz o mínimo. O feito é melhor do que perfeito. Por quê? A perfeição, não existe perfeição, mas você consegue ir melhorando. Verdade. E isso todo dia. Eu sempre falo, a gente precisa melhorar 0,01 todos os dias. Todos os dias a gente consegue melhorar alguma coisa. Deixa eu completar aqui em relação ao que vocês estão falando. Vocês falam que o começo tem cara de começo, as dificuldades de montar uma logo, a falta da grana. E o que foi que vocês conseguiram fazer para mudar? O lema do ConectaCon é network vale mais do que o dinheiro. E nada mais é do que sentar na mesa com 4 amigos, bater um papo aqui e resolver algum problema. Então a força do grupo foi predominante para algumas mudanças, e seja essa força do grupo através de mentoria paga, através de colegas de trabalho que se predispõem a ajudar. O quanto esse tipo de ação foi importante nessa virada de chave do início para vocês começarem a performar? Eu vou falar que network, para mim, mudou minha carreira em 2019. Em 2019 eu fui para um evento em São Paulo, não era tão divulgados assim, não tinha tantos eventos contábeis quanto tem hoje, né, assim. E eu fui para esse evento lá em São Paulo e eu fui sozinha. Medo. Uau. Medo, nunca tinha ido para São Paulo. Fui. Sabe aquela coisa? A pessoa não pensa, vai. Pronto, fui eu. E cheguei lá, eu conheci diversas pessoas. Conheci o Felipe Guerra, conheci a Patrícia, conheci a Catarina, conheci diversas pessoas nesse mesmo evento. E eu saí de lá com uma visão, assim, macro da coisa. Parece que eu estava super limitada aqui. E eu voltei, assim... Nossa, eu voltei, assim, com a visão...
gente, onde existiam essas pessoas que eu não via? Sensação, pra mim, é a melhor de todas. De... Sabe, eu voltei, assim, de uma forma que realmente me transformou. Me transformou. Meu Instagram na época era Amo Contabilidade. Eu não sei se vocês seguiam nessa época. Eu não aparecia no Instagram, era uma boneca. Eu tinha muita vergonha da minha voz, do meu sotaque, do meu jeito de falar. Então espera aí, para. Eu sou eu, não vou mudar. É isso que eu sou desse jeito em qualquer lugar que eu for. E as pessoas vão gostar e não vão gostar, e tá tudo bem. Sim. Né? Tá tudo bem. Tem gente que vai amar, tem gente que vai me odiar. Tá tudo certo. Foca em quem vai gostar. Acabou, sabe? Eu não preciso estar pensando, ai meu Deus, se essa pessoa não gostou de mim. Exatamente. Paciência. E isso mudou o jogo, sabe? Eu comecei a ter essas amizades e estar com pessoas que te levam para onde você quer ir é muito diferente. Faz, assim, muito. Propósito que você... Nossa, você tá lá com pessoas que estão ali reclamando da vida, reclamando da profissão, reclamando de tudo, não faz nada para mudar, tá do mesmo jeito há 10 anos, 5 anos, e você querendo mudar e eles te criticando, porque você começa a ser criticado pelo aquilo que você faz diferente, né, do que eles querem. E aí eu disse, não, eu não quero estar aqui com essas pessoas, e isso você acaba excluindo pessoas da sua vida, é fato. Tá? Não se... É fato, não é porque você ficou diferente, não, é porque você quer propósitos diferentes. Você vai continuar falando com aquela pessoa, mas o seu propósito de vida, o que você pensa, como você age, vai estar diferente e elas vão se afastar naturalmente, isso é normal. E comecei a andar com essas pessoas, eu disse, nossa, é esse tipo de pessoa que eu quero ser. São pessoas que eu viam assim, que eu dizia, nossa, eu quero ser. Como eu acho o Felipe Guerra, eu digo ele que ele é meu mentor, pra mim, ele é sensacional. Em termos de humildade, de inteligência, de competência mesmo, eu faço, meu irmão, eu quero andar com essas pessoas, eu quero ser assim. O Anderson Hernandes é outro, eu troquei muita ideia com ele nesse evento, eu parei ele, não conhecia pessoalmente, mas eu parei e disse, eu preciso conversar com você. Ele parou, ele é muito tímido, ele é muito reservado, né? E ele me conhecia através do Instagram, ele já tinha trocado algumas palavras comigo, eu preciso falar com você, eu quero mudar, o que é que eu preciso fazer? Eu parei ele no meio do evento. Então, eu também tive a iniciativa. Saí de casa, comprei uma passagem, comprei sozinha. Então, é você procurar lugares, estar num ambiente como está aqui hoje, por exemplo, estar aqui, investir em você, investir na sua carreira, vai fazer essa diferença. Show. E estar atento, né? Com a mente aberta, né? Eu vejo muita gente vindo, talvez eu já fiz isso, ir pro evento e você fica travada, né? Com medo, você não fala nada, você não olha nem pro lado, e tal. Isso foi um processo, porque eu era muito tímida. Na verdade, ainda sou muito tímida. Eu era também. Eu sou muito tímida, né? É um desafio ainda estar em frente às câmeras, falando e tal. Mas pro propósito que a gente quer, eu precisava vencer essa barreira. E o network, assim, eu vou falar uma coisa para vocês, mudou completamente o jogo do nosso negócio. Hoje eu estou dentro de, sei lá, umas 4 mentorias. Estrategicamente, lógico, por exemplo, eu estou no Anderson, eu estou no Altoy Alves, isso em relação à contabilidade. E eu estou em outras mentorias de outras estrategicamente. Áreas, Captação. Mas lá não quer dizer que eu não estou aprendendo também, porque a gente aprende o tempo todo. São coisas que as pessoas fazem em outro nicho que eu falo, cara, vamos fazer isso aqui também? Vamos modelar isso aqui para contabilidade? Vamos fazer tal campanha, vamos fazer isso. Benchmarking, né? Trazendo ali modelos, coisas boas de outras áreas. Exatamente. Então, assim, você não fica também só na bolha da contabilidade. Mas, assim, o network mudou completamente o jogo, o meu jogo profissional, a minha vida profissional e a nossa empresa. Assim. No meu caso, foi o seguinte, como eu falei, fundei em março de 2017. Então, eu já era professor, né? Já tinha atuado como contador de grandes empresas e eu sabia que o empresário precisava de um serviço que a maioria das pessoas não estavam prestando, que era essa tendência consultiva que a gente tem hoje. E aí, só que eu tinha um produto bom, claro que ainda em fase de amadurecimento, porque... o MVP. Só que... Traduz, por favor. O que é MVP? Vocês falam às vezes umas linguagens. Fala português, gente. É o produto mínimo viável, né? O mínimo necessário. Okay. Eu tenho um cliente, desculpa, eu tenho um cliente que ele é da tecnologia e às vezes ele manda ASAP.
Eu digo, meu amor, traduza isso para mim. Tipo assim, é o mínimo necessário para ser entregável. Pronto. Tá? É o mínimo de, eu vou fazer o quê? Eu vou vender contabilidade consultiva, tá? Mas o que é que tem que entregar? Eu escrevo o mínimo que eu preciso entregar para colocar no mercado e validar. Para verificar se o mercado aceita aquele produto que eu estou entregando ali. Se aquela solução faz sentido. Porque imagina você criar toda a estrutura de uma contabilidade consultiva, fazer todo aquele floreio, toda aquela coisa, o mercado rejeita. Então, basicamente isso. Então, MVP, até o fórmula de lançamento é assim, né? é basicamente isso. Então, o que acontece? Eu tinha esse MVP. E aí, eu não sabia divulgar isso. Como é que eu cobro um valor a mais? Porque contabilidade consultiva você vende mais caro do que o tradicional. Como eu entrego isso a mais se o mercado ele não enxerga isso como diferencial? Então, a partir daí, eu comecei a me juntar com outros contadores através de um grupo de WhatsApp. A força do grupo. E vi pessoas totalmente bem-sucedidas, Nath. Aquelas pessoas que não reclamavam do CRC, que não estavam nem aí para contabilidade online, não estavam na briga por preço, eram contadores prósperos, contadores que eram bem-sucedidos financeiramente. Você via a realidade dos caras e pegava a maioria dos contadores, ele é totalmente diferente. E eu comecei também a andar com esses caras. Então, hoje, eu conheço muito dessa galera que está atuando, né? Por conta do meu início lá, que eu estava junto com eles. A partir dali, eu vi que eu teria que fazer um trabalho de marketing melhor para que, na hora de apresentar o meu produto, que o cliente percebesse valor, né? Aí fui melhorando proposta, e aí, por aí a gente foi evoluindo. Então a gente percebe, pessoal, que a força do grupo, de fato, muda o jogo. E não termina, tá? Não vai existir assim, gente. Uma fase que agora você não precisa mais de network. Não. Pelo contrário. É sempre. Você sempre precisa por de exemplo, pessoas, né? Você falou do problema. Então a gente vem e arruma uma solução para esse problema. Vamos supor que o meu DP está com problema, não está conseguindo atender a demanda. Aí eu venho e contrato a Natália. Aí eu começo a colocar cliente para dentro, cliente para dentro, cliente para dentro. Vai aparecer o quê? Outro problema, que eu vou me conectar com agora talvez o Ricardo para dar uma consultiva para ele. Isso. Então, no mundo você resolve um problema para aparecer outro. Então, entenda que o problema sempre vai existir. E o força do grupo, e a gente, por exemplo, tem a mentoria do Conectacom, às vezes eu, que estou lá na posição de professor, diz, galera, eu estou passando por isso. Assim como o Anderson faz no nosso grupo. Sim. O que é que vocês fazem? Às vezes, 10 pessoas respondem, uma responde e me economiza tempo, porque tempo é dinheiro. Imagina que eu levasse tempo para poder aprender esse problema, se eu tenho uma pessoa do meu lado que já passou e pode me ensinar. O interessante, Thiago, que essas conexões, esse network você não vai encontrar apenas na sua cidade. Então, dificilmente. É só na sua cidade. Aqui estou falando com pessoas de várias cidades aqui. E Olá, assim, qual a sua cidade? Salvador. Vila Velha. Caruaru. Recife. Entendeu? Então, assim, Recife. quanto mais você vai conhecendo pessoas, você vai avançando, você vai conhecendo pessoas que vão alcançar um grau de profissionalismo, um nível, seja lá financeiro, ou seja o que for que você achar como importante. E você vai precisar de atalhos, que essas pessoas vão dizer, olha, eu já testei isso aqui não deu certo. Aprender com o erro dos outros é muito mais barato, pessoal. E a decisão é sua, se você testa aquilo que não deu certo ou não. Exatamente. E começar desde a faculdade, tá, gente? Entrei na faculdade, procura já estar participando de evento, conversar com outros contadores, conversar com os colegas, não sejam... Se eu soubesse disso. Se eu soubesse disso lá soubesse atrás. disso. Pois é. Você está sabendo, então... Depois Não tem que se diga que eu não preocupar. avisei, né? Isso vai economizar um tempo absurdo. Você vai ver, por exemplo, uma pessoa que está estudando, está num evento aqui hoje, ele vai ver o profissional que ele vai ser quando ele se formar, né? Ele vai estar junto de pessoas que estão no dia a dia da profissão dele e ele vai entender como é que funciona isso. Isso é muito valioso, porque você sai... Gente, eu saí da faculdade, eu olhei e fiz... E agora? Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu trabalhava no financeiro, não trabalhava nem na contabilidade, então... Fazia, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque eu me formei, eu sou uma cientista, né? Sou formada, sou bacharel. Mas eu não sei atuar, eu não sei o que é que o profissional do meu mercado faz, como ele atende cliente, como ele capta cliente. Além da atuação, da parte técnica, que é obrigatório, tá? Que a gente não está dizendo que você não precisa saber. A gente nivela como, se não sabe isso, não vá. Você tem que saber a parte técnica, mas o mais importante, que eu particularmente não aprendi, como vender, como me conectar com pessoas, como agregar valor
e como explicar um balanço para um empresário que se eu mandar para ele, Sem falar, sem dizer, ó, cara, isso mudou por conta disso, explicar, sem desenhar. sem falar ativo e passivo. A técnica é o básico, né? Ele tem que saber a técnica. Então, a técnica é o básico. É o Então, pressuposto básico. eu tenho que ser além da técnica. Ser tecnicamente bom hoje não é suficiente. Inclusive para ser CLT. Verdade. Inclusive, não é para você estar na posição do empresário, não. É para você estar lá, porque tá tudo bem, tá? Querer ser CLT. Ótimo. A gente precisa também de funcionários. É importantíssimo. Porque tá super difícil no mercado, inclusive. Ter uma pessoa que está lá na sua empresa, que queira estudar, que saiba se relacionar com o seu cliente, porque ele vai estar lá falando, passando tudo para o seu cliente, saber escrever um e-mail, saber atender um telefone. O mínimo, né? O mínimo básico. Exatamente, ter esse bom relacionamento, saber se comunicar. Ela falou de timidez, gente, eu era tão tímida que minha mãe foi chamada na escola, porque eu passei 1 ano sem falar uma palavra. Meu Deus. A professora achou que eu tinha problemas. Eu era extremamente tímida, eu chorava. Tem que assistir esse podcast aqui. Eu chorava toda vez, um dia antes de apresentar um trabalho. Eu chorava, assim, de morrer, porque eu não queria apresentar um trabalho. E eu me desenvolvi. E são habilidades que você vai ter. Ninguém nasce pronto. Tem gente que tem um dom, né? E aí isso é inegável, né? Ele tem mais facilidade, mas você não nasce pronto. Você pode tudo é ser treinável, preparado. né? Tudo é treinável. Exatamente. Tudo é treinável. Acho que a questão da faculdade, se a faculdade hoje ela não forma empresários, e como a Natália disse, não tem, pessoal, problema nenhum. Existe uma grande lacuna na parte de técnica de CLT e o mercado está pagando bem a bons profissionais. Então, não precisa todo mundo se expor como empresário. Há um risco grande, sim. Não é fácil, né? Apesar que ainda assim algumas pessoas vendam como facilidade, mas não é. Não A verdade é que não é. Vocês já viram pelas histórias daqui, nesse curto espaço de tempo que a gente já disse algumas dificuldades, mas assim, é a questão também de você empreender internamente dentro da empresa das pessoas. Porque eu, antes de empreender na minha empresa, eu empreendi, eu cresci, saí de auxiliar fiscal, eu cheguei a ser gerente do escritório. Isso em 2010 a 2013, no curto espaço de tempo. Mas porque a parte técnica eu já tinha aprendido no curso da faculdade. Então, durante a faculdade, aprenda essa técnica, aproveite que o professor também que está na faculdade, ele é muito mais técnico, aprenda essa interpretação de balanço, como você faz uma análise de uma empresa, porque quando você sair, você vai garantir ali as outras habilidades que talvez a faculdade não ensine. Claro que tudo seria bom que a faculdade desse todas as habilidades necessárias, mas a gente sabe que... Tão comportamentais que não são cientistas, né? A habilidade de comportamento. A graduação não... É impossível. É O tempo, impossível. a gente ia passar 10 anos na graduação e não saía pronta. Hoje, graças a Deus, vocês estão tendo a oportunidade de modelar pessoas que já estão nas redes sociais. Mas há 10 anos atrás, normalmente tinha o YouTube, o máximo que a gente encontrava na área contábil era o Vicente Sevilha. Nossa. Né? O Anderson Hernandes, eu nem sei se há 10 anos atrás ele já estava, mas o Vicente Sevilha, que a gente colocava lá, PIS e COFINS, acumulativo, Não, ele aparecia. Sevilha é patrimônio histórico da contabilidade. Aquele chroma aqui, aquele fundo verde, aquele chroma aqui lá, aquele cabelo ficava meio destacado do fundo. Olá, meus caros. Antes das provas era Sevilha no YouTube. Era sempre. Pois é, hoje nós temos várias pessoas de referência, então, gente, não falta quem você possa modelar. Total. Bacana. E aí a gente vê aqui a possibilidade de se conectar com essas pessoas. Olha a animação que está lá nas palestras. E dando um pouquinho de spoiler sobre o que eu vou falar, nada mais é do que, para mim, o que virou o meu jogo, ambiência. Estar com pessoas que estão onde eu quero estar. Nem que para isso eu precise pagar. Então, pago a mentoria do Anderson, pago a mentoria do Wendel Carvalho, que não é da área contábil, mas me desenvolveu Perfeito. a Comportamento, oratória, né? o comportamento, me desenvolveu na parte de tecnologia para lançamentos, para outras coisas. Então, cara, estejam com pessoas que estão onde você quer estar em qualquer área da sua vida, seja na pessoal, seja na profissional e qualquer outra. Porque a força do grupo é que muda. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então... Eu vou falar exatamente isso que você falou aí. Agora, às vezes a pessoa, assim, a grande maioria das pessoas não consegue entender quando se fala você é a média das 5 pessoas. Cara, mas para pensar. E aí eu vou trazer um vídeo de um experimento científico que mostra 5 legal. pessoas que não se conhecem, as outras que chegam passam a fazer o comportamento que elas fazem depois de um determinado período inconscientemente. E aí vai
clarificar exatamente isso que você falou. Porque quando eu estava começando, que alguém dizia assim, você é a média das 5 pessoas. Aí eu olhava pro meu pai relativamente bem financeiramente, e eu com 18 anos... lascado. Eu não sou, não. Não sou a média, E não. aí, você não entendia que eu era de fato a média. A partir do momento em que eu, com pessoas que sabem falar em público, aos poucos eu fui me colocando em posições que eu precisava desenvolver aquela habilidade. E de tanto ver, se aprende. Cara, então a força do grupo, ambiência e ação. Não adianta eu me colocar num grupo que vai me dar ambiência, vai me fazer ser a média, e na hora que eu tenho a oportunidade de pegar o microfone e falar, eu dizer, não, próxima vez. Não aceita. Ação. Então, força do grupo é importante, mas a determinação de comprar uma passagem em São Paulo é sua. Só você pode fazer por você. A gente está aqui te dando ferramentas, te dando ideias, abrindo insights, dizendo, nossa, você pode, você consegue. E a mentalidade é muito importante nisso, né? Mas a decisão de sair da sua cadeira, de sair da sua casa, para ir tomar uma decisão para fazer, é só você que pode fazer isso. Aí ninguém vai fazer por você, não. E também não adianta ficar reclamando e não fazer nada. Sim. Eu passei por um momento de 2015 a 2019, a gente está falando de um bom tempo de muito desafio, né? Muito desafio. Só que aí, a partir do momento que eu tive a oportunidade de entrar na mentoria, tive coragem de me expor. Isso é uma coisa. Que vai valer a pena eu pagar? Isso é uma coisa que me travava muito, de me expor e tal. E eu até registrei aqui, ó. A vida muda na proporção da sua coragem. Aí eu botei aqui, registrei isso aqui. Foi a minha primeira, deixar registrado, porque isso aqui foi quando eu virei a chave mesmo. E assim, foi através da coragem de se expor, de realmente fazer acontecer, que a vida mudou. Total. E isso aí que você falou da coragem, da ação, o poder da ação Então, poder da Nossa. ação. E assim, as pessoas ficam com medo. O medo é normal, né, Uma das gente? dúvidas que a gente surgiu pra galera que tá aqui no evento, pô, eu sou de tal cidade, vai ter alguém da minha cidade? Eu não conheço ninguém. Vale a pena eu pagar o valor do ingresso? Vale a pena eu comprar a mentoria? Vale a pena... Cara, só vai saber indo. Por mais que a gente tente desenhar aqui qual é a experiência de estar no evento, qual é a experiência de bater um papo, de estar numa mentoria, só vai saber indo, cara. E às vezes, por exemplo, teve a mentoria do Wendel, eu tô há quase um ano já, e no 7º mês ele me falou uma coisa que pagou tudo. Até então eu não tinha entendido, mas eu tava lá. E ele me falou uma coisa que foi mais ou menos assim: Tiago, você está feliz onde você está? A nível de clientes, a nível de patrimônio, a nível da sua vida? Estou, mas eu tenho sede. Ele disse, então bota a cara no sol, porque senão você não vai crescer. Cara, quando ele disse isso, que eu comecei a gravar vídeo, porque eu era totalmente low profile. Nunca tinha gravado um vídeo pro YouTube. E aí eu comecei, e o escritório aumentou. Naturalmente vieram as mentorias, as outras coisas. Novos clientes pagando um ticket muito mais alto para conversar comigo. Então, cara, talvez só uma coisa que você passa aqui nesses 2 dias de evento vai mudar o teu jogo, vai virar uma chave. E quando vira, você faz, nossa, era isso. Ei, falar em mudança de jogo, eu lembrei da SIEG. Manda. SIEG Takeoff, né? SIEG Que diz Takeoff. que o jogo nunca tá ganho e eles estão sempre inovando. Exatamente. Então, que dia? Dia 13 de junho, link na bio do Instagram, SIEG Takeoff. Entra lá no link, se inscreve, que vocês vão receber todas as novidades em primeira mão. O jogo nunca tá ganho, né? Tem sempre alguma coisa para ser feita. E esse lema é pra gente levar pra vida, né? Verdade. Porque Sempre tem tem a alguma coisa. síndrome do campeão, de que, nossa, cheguei aqui, tá tudo bem, tá E a tudo gente- fácil. E não é assim, né? Quando a gente se acomoda, acabou. E aí a gente fez a visita técnica com os mentorados do ConectaCon na SIEG. E essa frase que a Natália falou, o jogo nunca tá ganho, tá na veia de todos os colaboradores da SIEG, cara. Então é muito importante a cultura, tudo. Então não percam, no link da bio do Instagram da SIEG, Takeoff 13 de junho. Clique lá e faça tudo o que precisa ser feito para você não perder. Turma, acho que a gente está chegando próximo ao fim. Queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem sobre o tema do nosso podcast, posicionamento e o poder do grupo estratégico. Comece.
É só o que eu posso dizer. Começa a se posicionar, começa a colocar a cara no sol, começa a fazer o que você sabe fazer, começa com cara de começo, com o celular que você tem, na onde você tem, nas condições que você tem. Eu tenho um vídeo que eu vi do Whindersson Nunes. Ele começou no primeiro vídeo dele, ele estava de frente a uma janela, porque ele não tinha ring light, então ele estava aproveitando a luz do sol. que dá pra ver mesmo a janela dele aberta assim, e ele gravando um vídeo sem camisa, com barulho, guarda-roupa atrás, todo acabado. Mas ele começou, e olha quem ele é hoje. Então, todo mundo tem um começo, né? A não ser que você nasceu em berço de ouro, tudo pronto, maravilhoso, que não é a realidade da grande maioria. Nós todos aqui começamos do zero. Então, começa. Só dá o primeiro passo e continua, não para. Porque a constância também é a chave do jogo. Se você fizer hoje, amanhã não fizer, e depois voltar, e depois não fizer, e vai dizer, eu não tive resultado. Mas é porque você começa e para, começa e para. Então, começa e continua, só vai. E além de começar, você só pode melhorar aquilo que você começa. Você não vai conseguir melhorar aquilo que você nunca começou. Então, além de começar, você precisa buscar evolução e ir melhorando. Não se acomode a ficar sempre no mesmo ponto, na mesma coisa. Se você entrega, por exemplo, uma planilha financeira para o seu cliente, na próxima reunião, tente sempre melhorar isso para ele, entregar isso de uma forma melhor. Então, além de começar, procure sempre, todo dia, melhorar. Porque você só pode melhorar aquilo que você começa. Perfeito. Comece com o que você tem. A mensagem que eu vim ter para dizer é o meu exemplo, o exemplo da Natália, da Miriane e do Thiago também. Independente que você tenha dificuldade, pessoal, vai haver dificuldade sempre. Então, tente modelar também quem você admira, quem você percebe que teve a mesma trajetória que você precisa ter. Veja o que ele fez para estar na realidade que ele tem hoje. Não adianta você querer fazer igual ao cara que está lá 10 anos fazendo algo, né? Você chega na academia hoje e quer pegar o mesmo peso de alguém que já pega há muito tempo. Eu não correria esse risco, mas veja o que ele fez há 10 anos atrás. E assim você vai chegar no posicionamento que ele tem hoje. E tente se diferenciar também. Não modele ao ponto de ser igual. Modele ao ponto de ser melhor. Não é questão de arrogância, tá, gente? É que você fazer algo diferente. Cada um tem sua jornada. Você não precisa também ser igual a todo mundo. Tá? Tenta se diferenciar. O mercado vai ter um monte de gente igual. Falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Se nós estamos aqui hoje, é porque algo diferente tem na gente. E para você chegar em algum lugar, com certeza vai ter que fazer alguma coisa diferente. Show. Mais uma vez, quem avisa, amigo, CIEG Takeoff, dia 13 de junho, no link do Instagram da CIEG. Galera, muito obrigado por um prazer receber vocês aqui na nossa terrinha. Vamos embora. Valeu. Tchau. Tchau, turma.